dia a todos. Hoje nós temos o privilégio também de estar recebendo o pastor Sérgio. Ele vai estar trazendo a palavra. Minasan, ohayou gozaimasu. Kyou mo tokubetsu ni Yuasa Sérgio Sensei, watashi tachi to issho ni Renhaiにいらっしゃっていることを感謝したいと思います。今日先生からのメッセージ、神様が語ってくださる、ように、心を開いて、神様が、私たちに、語ることを、先生を通して、聞きましょう。Por favor, pastor. Bom dia, graça e paz. おはようございます。主の平安と恵みがありますように。É uma alegria poder estar mais um domingo aqui na igreja de Yokosuka. もう一つの日曜日、皆さんと一緒にいること、横須賀教会にいることはとても喜んでいます。A gente se despede um pouco e a gente não vai embora e permanece aqui, né? Mas de fato estava planejado o nosso retorno por volta do dia 20 de junho, que já passou, mas devido a várias questões, a DC decidiu prorrogar esse retorno, né? 何回もう別れの挨拶してしかし帰れないことになりました。本当は今月の20日に帰る予定だったけど、教団の用事でいろいろやらないといけなかったことを長引ました。Mas para nós sempre é um prazer estar aqui com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus. 私にとって皆さんと共にメッセージ、御言葉を分かち合うことは本当に感謝しています。Da última vez que eu pude ter esse privilégio, a gente meditou sobre a importância de sermos uma igreja aberta a mudanças. 前回私メッセージしたときに皆さんに話したメッセージしたことは開いた変わる変化に変わる教会のことを話したですね。E o texto foi aquele texto da parábola que Jesus conta que o vinho novo, para ser recebido, precisa de odres, ou seja, de vasilhames de couro novos. でその時テキストはブドウ酒の皮が古いブドウ酒の皮と新しいブドウ酒の皮とその新しいことを受け入れるのは新しい皮じゃなければならないって話したですね。E da mesma forma, então, a nossa igreja, para que o vinho do Espírito de Deus, que é um dos simbolismos do vinho, né? Para que o vinho do Espírito Santo opere mais abundantemente entre nós, a gente precisa cada vez mais ter mudanças que alinhem a nossa igreja, que deixem a nossa igreja mais de conformidade com aquilo que a Bíblia diz, que a igreja deve ser. 教会、私たちの教会として新しいこと、変わる変化なることが神様の御心に合わせることは新しいブドウ酒が新しい聖霊の働きなければならないですね。ブドウ酒は御霊、聖霊に関係しているですね、聖書の中で。ですからそのように新しいブドウ酒、新しい聖霊の働きを受け入れるには新しい変化にならないといけないですね。
E hoje eu gostaria de compartilhar um aspecto muito importante que eu entendo que Deus quer mudar nas nossas igrejas, e eu estou dizendo sobre a nossa denominação, né? E com certeza todas as nossas igrejas, inclusive a nossa igreja aqui em Yokosuka. ですから今日もう一つのその中の変化についての大切なことを皆さんに今日、私たちの教団の中の教会全体の教会に神様がこれを書いてほしいって見てほしいって集中してほしいって願っていると信じています。ですからこのことを今日話します。E aquilo que eu vou compartilhar, eu compartilhei também na Assembleia Geral da Convenção, que foi em setembro, né? Foi a Assembleia do Centenário. で今日話することは去年の100周年の時の、私が1回の、全体その100周年の、集会の中で話したことです。E também na diretoria da convenção, e a diretoria da convenção já tomou uma decisão reconhecendo que, de fato, a Bíblia ensina isso e a gente quer ir por esse caminho. でまた教団員の中でこの話をしてで教団員全員が本当に神様が私たちのこの方向に歩んでいってほしいって感じていますって教団員も認めているです。E por isso nas igrejas onde eu tenho tido o privilégio de pregar, eu estou compartilhando isso, por entender que é uma direção de Deus. Hoje, claro, vai ser uma coisa bem resumida sobre isso, né? ですから私ブラジル・ホーレンズの教会にメッセージする機会がある教会に私このことを話しています。で、今回も私たちの横須賀教会のこの話を短くしたいと思います。E a ideia básica é a seguinte: qual deve ser o ministério da igreja? Quando a gente fala ministério, significa, trocando em miúdos, né? O que a igreja é chamada a fazer? O que a igreja deve fazer? Que atividades deve ter? O que a igreja deve ser aqui no mundo? Para que Deus colocou a igreja aqui? で、その教会の中のミニストリー話すると、教会どのミニストリーがしてたらいいか、この世の中で何が重要なこととかどういうふうに歩んできたらいいか話したいです。E aí eu vou começar falando de dois valores que a nossa denominação tem e a maioria das igrejas evangélicas também tem. Mesmo que não tiver escrito, eu diria, todo evangélico mesmo vai concordar com isso, né? で、その中で2つの点のことを話したいです。大体全体の、クリスチャンの教会同じ同じことをそれを信じていると思います。で、私たちのブラジル・ホーレンズの中にもこの2点のことをよく集中しています。O primeiro valor é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então significa que a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática. Tudo que a gente crê, tudo que a gente faz deve estar baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. で、一番目聖書が私たちの、基本の、信じている大切な一番重要な、ものですってPor mais óbvio, né, por mais falado que isso seja, eu quero reforçar esse valor, por quê? Porque a Bíblia diz que quanto mais se aproxima do tempo final que Jesus voltará, quanto mais se aproxima do término desse mundo, né, mais as pessoas não vão querer saber da palavra de Deus, inclusive dentro da igreja. A Bíblia diz isso. でそのことに聖書ですね一番大事教会の中の大事なものですね。で週末に近づくとだんだん教会の中も聖書からもう
外れてしまっ外れてもう聖書御言葉を聞く耳がだんだん閉じていくことが聖書に書いてあるんですね。Segundo valor fundamental é que Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão. で、第二点はイエス・キリストが私たちの、模範って、モデルって聖書が私たちに教えているんですね。Jesus é o Deus que se encarnou, então é o homem perfeito, 100% sem pecado. Então, tudo que Deus quer que a gente seja como seres humanos, homens e mulheres, Jesus é o padrão, é o modelo. で、イエス様が私たちの模範である肉に来てこのように生きておられて、私たちに教えられたこと見せたことを模範であることがイエス様です。Então a ideia é a seguinte: qual deve ser o ministério da igreja? Ou seja, o que a igreja deve fazer? Ora, a gente tem que ver na Bíblia, que é a palavra de Deus, e ver o que Jesus fez. O que Jesus fez, o ministério que ele fez, deve ser modelo para o ministério nosso da igreja. Essa é a ideia. でそれによって私たちの、教会のミニストリーどのミニストリーしたらいいって分かりますね。それがイエス様が何したことを見て、それがモデルとして私たちの教会もしなければならないです。Então vamos dar uma olhada para o ministério de Jesus no sentido bem prático. O que Jesus fez nos 3 anos que viveu aqui na terra exercendo o ministério dele. ですからイエス様がどんなミニストリーをしてたか聖書の中を見て、でこのイエス様が3年の間に何をなさったことを見て、それが教会模範としてやらないといけないです。Então, o texto que resume isso, Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25, eu vou ler em português, por favor, acompanhem em suas Bíblias. マタイによる福音書4章23節から25節。皆さん日本語の方が日本語の聖書、自分の聖書を見てポルトガル語で読みますが、皆さんがそれぞれの自分の聖書を見てください。Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Olha só, nesses 3 versículos, né, eles resumem muito bem o que o resto dos 4 evangelhos vão contar. でこの3つの3節の中で全体の福音書の中にすべてここでまとめて、書かれているですね。全体福音書の書かれていることが大体この4節の中にまとめているです。Jesus ensinava nas sinagogas. Então, uma coisa que ele fazia era ensinar a palavra de Deus, ensinar o que Deus queria. イエス様が街道で、シナゴーで教えをしたって書いてあるんですね。Jesus pregava o evangelho do reino. Pregar significa anunciar as boas novas. Evangelho é a boa notícia, né? Então, hoje, o que seria pregar o evangelho? É dizer, olha, Deus te ama, Jesus morreu na cruz por você, você pode ter vida eterna. É pregar o evangelho. É anunciar para que a pessoa creia em Jesus, se converta e tenha vida eterna. Isso é pregação. イエス様が福音を述べ伝えたですね。で、述べ伝えて、福音を述べ伝えるというか新しいニュースを伝えるということですね。で、その新しいニュースはイエス様が救い主である。イエス様を信じて新しい命、永遠の命を与えられるということをそれが私たちも
しなければならないね。それを福音を述べ伝えて、でその人が救われて、永遠の命を、受け入れることが、福音を述べ伝えっていう意味ですね。E essas duas coisas, nenhuma igreja tem dúvida sobre isso. Inclusive, são coisas que desde o do início a nossa igreja sempre enfatizou. Pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. Aqueles que se... Então, o ensino tem mais a ver aqui nesse contexto com aqueles que se convertem e creem em Jesus, são ensinados na palavra de Deus. で、その中で私もう最初から教会がその2つの点が教えていると信じています。で、その中でこの、イエス様述べ伝えで人が救われて、そこで永遠の命を、いただく。Mas Jesus não fazia apenas essas duas coisas, que são fundamentais e importantes, mas ele não parava por aí. で、イエス様がもちろんその教会が今までずっとその2点が、福音を述べ伝え、また教えをしたりしているですね。で、イエス様はそこだけで終わってなかったですね。もっとしたことを書いて、ここに私たち見ることはできる。Porque aqui diz também que Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade. Os doentes eram curados por Jesus. また、イエス様が癒しをしたですね。すべての、病人を癒されたり、しているって、あらゆる病気を癒しをしたって書いてあるですね。E não só os doentes, mas no final do versículo 24, está dito aqui que pessoas também que tinham tormentos. で、ただの病気だけではないですね。24節の後半のところが、それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、書いてあるですね。Então, e diz na sequência, pessoas endemoniadas. 悪霊に疲れた人って書いてあるね。Então, olha só, realmente, se a gente olhar o resto do evangelho, Jesus ele curava, mas ele também libertava pessoas que estavam sob a influência do inimigo. で、イエス様が癒しをなさって、でまた悪霊に疲れた人を解放、したですねって福音を見ると、私たちがそれが学ぶことはできます。Porque, resumindo, bem resumidamente, a Bíblia diz que Deus criou seres espirituais que são os anjos. で、またイエス様が特別な天使を作られたって聖書にも書いてあるんですね。Então, olha que interessante, a Bíblia diz que existem seres, eu vou usar essa palavra pessoais, no sentido que tem raciocínio, tem vontade, comunica, fala, tomam decisões, não só seres humanos, físicos como nós, mas existem seres espirituais que seriam parecidos com nós, né? Só que são espirituais, não são materiais de carne e osso. で、また神様がその、霊的な存在も作ってくださったですね。私たちに似ているけど霊的なものですね。天使とかそれが神様も作られたですね。Criados segundo a Bíblia para servirem o ser humano. で、人間を使えるために作られたことを聖書が教えます。Mas a Bíblia diz que desses anjos principais se rebelou contra Deus e foi expulso da presença dele, e alguns anjos o acompanharam, e então por isso que existe Satanás, o diabo e os demônios, que são anjos caídos. で、その作られた中の天使の中で、一番偉い天使がそこが、神様に対して、反抗して、で神様がその霊の世界から落として、でその中から、多くの
天使も連れて落ちたって書いてあるんですね。で、それが、悪霊っていう、ことですね。Então a Bíblia mostra que há situações em nossa vida que a causa pode ser uma opressão, pode ser uma ação desses inimigos de Deus e nossos inimigos. ですから私たちの人生の中で、ある、そのいった病とか病気が悪い霊から来ていることも、聖書が教えます。Então, outra coisa que Jesus fazia no seu ministério era libertar pessoas que estavam debaixo da influência de demônios do inimigo. ですからそのもう一つイエス様がしてくださったことは、取りつかれているその霊的な悪霊の支配に縛っている人が解放してくださったことを聖書に教えています。Então, olha só, o que Jesus fazia? Se a gente juntar, eu vou juntar pregar o evangelho e ensinar na palavra que depois é muito usada na Bíblia, que é fazer discípulo. Fazer discípulo inclui pregar o evangelho para que a pessoa crê em Jesus se torne um discípulo e ensiná-lo para ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, Jesus fazia discípulo, ele curava e ele libertava pessoas dos demônios. É o que o texto diz. 教えと福音の別体が弟子を作ることの中に含まれているですね。でイエス様は弟子を作ったり、でもう一つ癒し、でもう一つはその人間を悪霊の、取りつかれた人たちからその人たちを解放estáって聖書が教えています。E tem mais uma quarta coisa que esse texto não diz, mas que se a gente ler os evangelhos, destaca também. Qual é a outra coisa que a Bíblia diz muito que Jesus fez? Jesus fez milagres, né? Jesus fez coisas sobrenaturais acontecerem. Andou sobre as águas, parou a tempestade, multiplicou o pão e assim por diante. でもあと4番目のことをイエス様がなさったことは、ここにあまり出てなかったけど、でも福音全体、福音書を読むとイエス様がもう4番目のことしたことは奇跡ですね。もう海の上に歩んだり、いろんなその大きな、驚くことをしてくださったですね。奇跡って言いますね。Olha só, então quando a gente fala sem pensar muito no que Jesus fez, fica fácil dizer assim, não, Jesus é o padrão, então se Jesus fez o que fez, nós devemos fazer também, né? で、私たち軽い気持ちで、イエス様がしたことは私たちもしないといけないですね。イエス様が私たちのモデルである、見本である、だから私たちもしないといけないって軽く言ったら、Bom, primeiro, já disse, não temos dúvida. É claro que é para a gente pregar evangelho e ensinar. Mas será que é para a gente ser usado por Deus para que curas aconteçam, pessoas sejam libertas dos demônios e milagres aconteçam, multiplicar pão? Será que a igreja é chamada a isso? で、イエス様が一つ目弟子を作ったって聖書に書いてあるですね。それが私たちもしないといけないですね。で、2番目イエス様が癒しをしたって、でそれが私たちもしないといけないですね。で、その奇跡を起こしたとか、それがもう私たちもしないといけないですかって思うね。Irmão, sabe o que eu pensava antes? E antes não é muito tempo, não. É coisa de 7 anos para trás. Então, eu já era pastor há mais de 20 anos. Mas quando eu via isso, falava, não, é claro que Jesus é modelo. Mas nós temos que lembrar que Jesus é o Filho de Deus, ele é um da Trindade, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é o Todo-Poderoso. É claro que ele fazia milagre, curava e tal, porque ele é ele, né? Mas nós não somos, né? Nós somos criaturas, ele é o Criador. Então, para ser sincero, não tinha pensado muito sobre isso, mas eu lia isso, ok, mas não serve para mim. Nessa área eu pensava que Jesus não dá para ser modelo, porque ele é
um da Trindade, ele é Deus Todo-Poderoso. E eu sou criatura, então como é que eu vou achar que alguma dessas coisas eu devo fazer ou não? で、私、牧師として、7年前ぐらいまで、もう、そこまではもう27年牧会してたですね。そこまで私がそれを読んで、イエス様が奇跡を起こしたりしてた。でも、イエス様が神様であるから、それは当たり前なことですね。でも自分が人間としてそれまで私もしないと必要ないと思ったですね。イエス様がもちろん神様であるから神様だから奇跡を起こすことはできるですね。でも私はちょっとイエス様と、ね、違うですねって思ってたね。Para ser mais claro, eu pensava isso no item 4, né? O 2 e o 3, sim, né? Com nossas limitações, mas Deus pode nos usar. Mas o 4, eu falar, não, esse 4, não. Isso Jesus fazia porque ele era Deus, né? で、癒しとか、人を解放するとか、それはできるねって、神様私たちとして使わされたら、できるけど、でも4番目はちょっと、イエス様しかできないですね。イエス様が神様であるから、イエス様がそれが行いしたら当たり前なことですね。でも私はちょっと違うなって思ってたですね。Mas alguns textos da Bíblia me ajudaram a mudar essa ideia. でも聖書をもっと勉強した中でちょっと自分の考えを変えられたですね。Olha só esse texto, palavras de Jesus em Mateus 12, 28. マタイによる福音書12章28節。Jesus está dizendo: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. マタイによる福音書12章28節。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu expulso os demônios não é pelo meu poder, não é porque eu sou o Todo-Poderoso, eu sou sim filho do Deus Altíssimo, um da Trindade. Mas não, eu expulso os demônios é pelo Espírito de Deus que está em mim. Os irmãos estão percebendo? Não era Jesus usando o poder que ele poderia, ele é Deus também, mas ele fazia isso como homem cheio do Espírito Santo. イエス様がこの聖書の箇所を通してその悪霊、追い出すのは、御霊によって悪霊どもを追い出しているって書いてあるんですね。自分の神様の私神様三位一体の神である一人の神であるの力でやっているではなくて、御霊によって追い出しているって書いてあるんですね。ですからイエス様が自分の権威、自分の力神の力によって追い出しているではなくて、御霊によって追い出しているって書いてあるんですね。Ora, então eu também, que tenho o Espírito Santo dentro de mim, posso ser canal para que o poder do Espírito Santo se manifeste e expulse demônios como Jesus fazia. ですから私も、イエス様が聖霊様が聖霊の御である私も聖霊によって追い出すこともできるって信じることになりました。Olha só, esse é um texto de Atos 2:22, que é uma pregação de Pedro. でまた使徒行伝2章22節。Olha aqui que Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. イスラエルの皆さん、これらの言葉を
聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間、力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身が承知のことです。De novo, a Bíblia está dizendo que Jesus não realizou milagres. Agora não está falando de libertação, mas de milagres, prodígios e sinais. Ele realizou isso não porque ele era Deus, mas ele era um homem, porque, olha só, é varão aprovado por Deus, e foi Deus quem realizou por intermédio dele. Então, quando Jesus fazia milagre, não era o poder dele, que poderia até ser, mas ele escolheu não, porque ele é modelo para nós. Então, era o poder de Deus, através dele, homem encarnado, que realizava o milagre. É o que está dito aqui. で、ここではイエス様が人間としてナザレ人って書いてあるんですね。イエス、によってあなた方の間に、力ある技と不思議と印を行いって書いてあるんですね。自分が自分の力、神様であるからその力も行いすることはできたけど、でもここはイエス様が、ナザレ人って人間として御霊の力によって行いを、してくださったですねって書いてある。E eu entendo que é só tendo esse entendimento que quem operou os milagres foi Deus através de Jesus, que dá para entender essa declaração extraordinária que Jesus faz em João 14, 12. Olha só o que ele está dizendo aqui. で、その理解がなければ次の箇所ですね、ヨハネによる福音書の14章の12節が理解できないですね。Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. ヨハネ14章12節。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。って書いてある。Eu já disse isso toda vez que aparece essa expressão em verdade, preste atenção. Porque essa expressão é uma expressão naquele tempo usada para dizer o seguinte, olha, vou falar um princípio muito importante, vou falar uma verdade importante, preste atenção. E olha só, se Jesus, ele fazia ou fez o que fez pelo poder que ele tinha como filho de Deus, é lógico que jamais a gente faria a mesma coisa, e muito menos maior do que o que Jesus fez. Mas se ele fazia pelo Espírito Santo que estava nele, o Espírito Santo, naquele momento, usou para aquilo, pode usar outras pessoas para outras coisas e até maiores. で、この言葉ですね、誠に出るときによく注意してください。それがイエス様、聖書が何か重要なことを伝えたいってから、誠に出てくるですね。ですからイエス様がここで聖書が重要な点を伝えたいですね。で、イエス様が私たちに、聖書が私たちに教えているのは、イエス様が自分の神の力で行いをしたではなくて、御霊の力によって行ったですね。ですから私たちも今、ヨハネによる福音書に書いてあるイエス様が言われたことを、私たちも同じことを行うことはできる。それより大きなことも行うことはできるって書いてあるんですね。E quando você olha o livro de Atos, você vê que alguns apóstolos, em certo sentido, fizeram obras maiores. De cura, por exemplo. A Bíblia diz que Pedro, onde ele passava, a sombra de Pedro curava pessoas. Tá na Bíblia, irmãos. Acontecia desse jeito. 使徒行伝を見ると、弟子たちが本当に、大きな奇跡、大きな行いをして
たですね。ペテロが取ったところ、ペテロの影っていうか影がその影当たるだけで人を癒されたって書いてあるんです。それ聖書の中に書いてあるんですよ。で、それがイエス様したことより大きいことです。Imagina, pessoal, se soubesse que Pedro ia passar por lá, o pessoal olhava o sol, a posição do sol, e diria: põe todos os enfermos aqui nessa fila. Porque ele passava e todo mundo era curado, é o que a Bíblia diz. Pedro era alguma coisa? Não, mas era o Espírito Santo, o poder do Espírito através de Pedro fazer essa obra, né? って考えてください。もしみんながそれをしてたら、ペテロが取ります。ペテロがその太陽の位置を見て、ペテロの影、ここになるから、もうみんな並んでいくですね。でもそれがね、してない、書いてないから、知らないです。でもその力、その技、聖霊様の力によって行ったですね。A Bíblia diz que o lenço de Paulo, levado a outro lugar, curava pessoas. で、聖書、使徒行伝にも、パウロの、タオル、がどっか、それを持ってって、人を癒されたことも書いてある。Olha, tem uma pessoa doente lá, mas eu não estou podendo ir, mas leva meu lenço lá. E aí levava o lenço e curava. Bem claro, é lógico que nenhum de nós, a não ser que Deus se revele claramente, mas não estou dizendo que tem que fazer uma teologia do lenço, da sombra, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que coisas que Jesus não fez, Pedro, Paulo fizeram, porque não foram eles. Foi o Espírito Santo através de Jesus, de Pedro e de Paulo. もちろん今これからみんなそのタオルを持ってその新しい神学を作ることは何も今教えてないですよ。でも聖書がパウロのタオルとかペテロの影が癒されたって書いてあるんですね。それが聖霊の力によって行ったですね。もちろん私たちも本当に神様が何か示されたらしなければならないけど、今からもう変なことを始めることはちょっと教えてないですよ。Isso não diminui Jesus, não estou absolutamente. Tanto é que para curar alguém, para expulsar demônio, a orientação bíblica é que é em nome de Jesus que você faz. Mas em nome de Jesus, da Trindade. Não o nome de Jesus, Jesus homem. Jesus homem, ele fez pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito Santo. で、聖書を教えるのは、イエス様のイエスの名によって、行いで教えているんですね。人間のイエス様じゃなくて、神様であるイエス様の名によって、祈りする、悪霊を追い出す、癒しを行い、それイエス様の名によってって書いてあるんですね。E vamos então rapidamente ver mais coisas aqui. Olha só, então o ministério de Jesus era marcado por essas 4 coisas: fazer discípulo, curar pessoas, expulsar demônios, realizar milagres. O ministério de Jesus e dos discípulos, se a gente olhar os discípulos. ですから私たち見ることができるのはイエス様のミニストリーは弟子を作り癒しを行い、また悪霊から取りつかれている人を解放し、で、奇跡を行い、それがイエス様のミニストリー、また弟子たちのミニストリーはそれであったって聖書を見ると私たちが、学ぶことはできます。Olha só, se a gente olhar, Jesus ele primeiro fez e os discípulos observaram, mas o discipulado é não só observar, mas depois a pessoa ser colocada na prática. Então, olha só como Jesus tinha a intenção, sim, que seus discípulos fizessem o mesmo que ele. Mateus 10, 5 a 8. で、弟子作りはその最初、イエス様が見本としてそれが教えて、でイエス様が自分の弟子たちも同じことをしてほしい教えたですね。でマタイの10章のところがそれを見ることはできます。A estes 12
Então se refere aos 12 discípulos, apóstolos, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: pregai que está próximo o reino dos céus, pregação, né? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. マタイによる福音書10章5節から、イエスはこの10人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に、行ってはいけません。また、サマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の、失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、つわらとに、侵された者を、清め、悪霊とどもを追い出しなさいって書いてあるです。Olha como as 4 coisas estão aqui presentes: fazer discípulo, pregar que está próximo ao reino dos céus, cura, expelir demônios, né? A libertação e milagres, ressuscitar mortos. Então Jesus sim tinha a intenção que os seus discípulos fizessem o mesmo que ele fazia. É muito claro no texto. で、最後にあなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。で、イエス様がその病人を癒し、死人を生き返らせ、で、ツアラットに、侵されたものを清めて悪霊どもを追い出し、それがイエス様が弟子たちにもしなさいって命じられているですね。Ah, pastor, mas isso aqui era porque eram os 12 apóstolos. Então os 12 sim, mas nós não. Tem essa ideia também. 皆さんがこう思うかもしれない。先生その人たちは10人の弟子ですからできたですねって思うかもしれない。Lucas 10, 1 a 20, claro que não o texto inteiro, mas olha só alguns versículos aqui. Isso daqui está dizendo agora os 72 discípulos que Jesus também enviou de 2 em 2. でもう一箇所ですね、ルーカによる福音10章の1節から20節の中で、イエス様はまた、その後、主は別に、70人を、指名して、送られ派遣をしたって書いてあるんですね。Pelo tempo não vamos olhar o texto todo, mas se você ler depois você vai ver que as mesmas coisas basicamente. Jesus também, então, não era só os 12, os 72. E, se a gente olhar mais na frente, é claro, a igreja primitiva, todos os discípulos de Jesus também entenderam e faziam o mesmo. で、最初、皆さん12人弟子であったからって思ってたかもしれない。でも、その後、70人の、弟子って書いてある。でも、時間あまりないから細かくは見ないけど、でも同じことをその70人にも命じられたですね。でもその後私たちの使徒行伝を見ると、全員の弟子たち、人たちが行ったことですね。E é claro, se você não vamos também gastar tempo com isso, né? O tempo está correndo, mas se você olhar o livro de Atos, não sobra dúvida nenhuma o que a igreja primitiva fez. Essas 4 coisas. から初代の教会が使徒言を見ると何をなさったのはその4つの点ですね。弟子を作り、癒し、また悪霊に疲れた人の解放と奇跡を起こしたですね。A Bíblia traz um versículo muito importante dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. で聖書の中のヘブル書がイエス様が今日も明日も
永遠に変わらないって聖書に書いてあるんですね。 Então, o que Jesus fez, ele quer continuar fazendo, ele está fazendo e fará. ですから、イエス様がなさったことはなさったことをまた今なさっていることでまたもうこれからなさることも、変わらないです。 E como que Jesus faz o que ele quer fazer hoje? でどのようにイエス様がそのしたことは今日なさるですか？ Principalmente através da igreja, que é o seu corpo, é o corpo de Cristo. 教会がキリストの体であることを通してそのことをなさってくださる。 Nós somos os pés, as mãos, o corpo de Cristo na terra hoje. 私たちがイエスの足である、手である、体であるこの地上の中に、教会がその姿であるです。 Então Jesus continua fazendo discípulos, alcançando pessoas com a mensagem de salvação para terem vida eterna e ajudando-as a ser cada vez mais semelhantes a Ele, através de quem? Da igreja, de nós. で今日もイエス様が教会を通して福音を述べ伝え、人を自分の罪から救われるためにその、行いをしてくださる。また他のことが教会を通してイエス様がなさってくださる。 Bom, essa ideia, como eu disse, nós já temos clareza. Agora, os outros três também. Jesus quer continuar libertando pessoas, curando pessoas e fazendo milagres através de quem? Da sua igreja, de você e de mim, porque somos o corpo de Cristo aqui. ですから福音を述べ伝え、教会を通して述べ伝える。でも癒し、また人を解放する、また奇跡も同じように教会を通して私たち、私とあなたたちを通してしてくださ行いたいです。 É claro que às vezes Jesus faz uma intervenção direta sem usar a igreja. Ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, mas normalmente ele o faz através da igreja. Isso é o plano normal de Deus para todos os tempos até o final dos tempos. もちろん時によってイエス様が教会を通さなくても何か行うこともできるですね。でも普通は教会を通して何か行いしたいときに教会を通してしてくださるですね。 Então eu vou encerrar só falando um pouquinho sobre cura. A nossa denominação, desde o seu nascimento, enfatiza 4 pontos do Evangelho. で私たちの、教団ですね、最初の時から4つの福音を集中してよくそれが教えているですね。 Quantos já ouviram falar desses 4 pontos? Ouviram assim, pelo menos citado, sabe que a nossa denominação tem essas 4 ênfases. この Alguns mais antigos, né? Alguns. OK 主従の福音って言いますが、そのことについて皆さん、何人かご存知ですか？皆さんの中に知っている人いますか？ Isso daqui é em 1901, quando nasceu a Igreja Rollins aqui no Japão, né? Havia um teólogo, pregador chamado A.B. Simpson, e ele formulou essas ênfases, né? Eu vou só passar rapidinho nas 3 para você ver como elas são importantes. で、最初1991年ホーリネス始まった時にあるその最初の伝道者説教者がこの主従の福音を教会、教えとして、教会に入れたですね。 Então somos uma igreja que enfatiza o novo nascimento. O que significa? Que quem crê em Jesus é nova criatura, tem vida eterna, se torna filho de Deus. 生まれ変わるが私たちの、信じていることですね。一つ目。 Somos uma igreja que enfatiza que crer em Jesus é o passo fundamental, mas não para por aí. Você tem que crescer em santidade, ser cada vez mais semelhante a Jesus.
você tem que se comprometer a obedecer Jesus. Santificação que está no nome da nossa igreja, né? で、2番目、清めですね。ただ、イエス様を信じる、救われるだけでなくて、そこから成長、清い歩みしなければならないですね。イエス様に従って清く、生活歩みをしなければなら成長しなければならない。E somos uma igreja que enfatiza a segunda vinda. Jesus virá e a obra dele na cruz se completará depois que ele vier e restaurar esse mundo, e todos ressuscitarão e todos nós seremos transformados e semelhantes a ele, nós que cremos em Jesus. で、segunda vinda. 私たちが、イエス様が再び来られるですね。それを信じている。イエス様が来て、またこの地上が新しく作り変えられることを、私たち信じています。Mas no meio de tudo isso tem esse item aqui, que às vezes parece que fica destoando do restante, né? Cura divina. Nós somos uma igreja que desde o início enfatiza que Deus, ele é poderoso, ele pode nos curar. で、さっき飛んでたけど、3番目は癒しですね。神の力によって癒されることって私たちも信じているですね。でもなかなかそれがあまりちょっと何これって思うかもしれない。ここに何これってなんでここに入っているとか、よくあまりそれに集中しなかったからです。Então, a gente voltar a perceber isso não é sair nem da nossa história de tradição teológica, né? É a gente resgatar algo que estava lá desde o começo. E aqui em Cura Divina, claro, está também, porque a Bíblia você vai ver sempre vai associar libertação e cura, né? E a questão dos milagres, dos sinais que Deus fazia. Então, aqueles itens estão resumidos nesse Cura Divina, conforme o pastor Kobayashi pregou lá no Brasil quando ele foi. で、私たちが新しいことを入れているじゃないですね。もう最初からその4つのポイントが、主従の福音、私たちの教団を信じている、それによって歩んできているですね。しかしあまりこの神の力によって癒されるということはあまり目にとどまってなかったですね。ですから今はもう一度それを目にとどまって実行しなければならないですね。で、前回日本法蓮教団の中に小林和夫先生がいて、彼がブラジルにいた時にその点についてよく説明して私たちがよく理解してたですね。E sobre libertação, eu queria só dizer para vocês que nós já tivemos um encontro de pastores, todos da Hollins, DC, a gestão anterior, convidou um pastor no Brasil que trata desse assunto do ponto de vista da Bíblia, e nós tivemos um encontro de 3, 4 dias só para estudar sobre esse assunto. E nesse ano, o plano é fazermos agora um encontro nacional de libertação para ensinar para quem for, um encontro nacional, quem quiser participar. Claro que, infelizmente, será no Brasil, né? Não será aqui. Quem sabe no futuro a gente faça algum aqui. Mas para aprender do que a Bíblia ensina, tem que ter equilíbrio, não é para ter extremismo, mas a Bíblia ensina sobre isso. É importante que a gente não só aprenda, mas a gente seja usado por Deus para que pessoas sejam libertas. で、私たち、教団の牧師たちが、前回その点についてある有名な先生を呼んで学び会をしたですね。で、今年その教団の全体の教会にまたその先生が呼んで講義というか集会が行われます。もちろんブラジルで行うから皆さんちょっと参加できないかもしれないけど、
また将来が日本で同じことをしたらいいかもしれないですね。Em outras palavras, irmãos, eu entendo que Deus quer resgatar na nossa igreja esse lado que eu vou usar uma palavra que resumiria isso aqui, do sobrenatural de Deus no meio da igreja. で神様が私たちの教会の中でその点もう一度私たちに目とどまることが望んでいると信じています。で神様のソブレナトラル、ソブレナトラル超自然超自然のことが行いたいですね。Porque nós temos uma tendência de ficarmos no natural. O natural é o quê? Esse mundo físico que é explicado pela ciência. O que você estuda na escola, o que a ciência explica. Esse é o natural, o mundo natural. 私たち人間普通は自然なことがよく目とどまるですね。目っていうかそれが信じるっていうかで科学的にまた哲学やそのことが説明できることしかそれ以上超えないんですね、なかなか。だからその超自然のことがそれ乗り越えることです。É claro que o natural tem a sua importância. A gente vive nesse mundo que tem esse aspecto natural, lógico. Deus quer que você use a sua mente, seu raciocínio para entender a Bíblia, para orar, enfim. Não tem nada de errado sobre isso. O que está errado? もちろん、自然なことがそれが悪いとか何もないですね、そのことについて。普通神様も私たちが自分の思い、自分の理解力を通して聖書を理解するために、望んでいるんですね。でも超自然のことが悪くもないですね。それが理解しなければならないですね。O que está errado é a gente não considerar o sobrenatural. Irmãos, porque Deus é um ser sobrenatural. Deus é um ser que a ciência não explica, não tem como chegar até ele. Então, se a gente tem um Deus que é sobrenatural, não faz sentido ser uma igreja que não considere e que não tem um ministério também tocando na área do sobrenatural. ですから、自然のことは何も悪くないですね。間違えてない。でも間違えているのは私たちがそこでとどまってそれ以上乗り越えないことはそれが間違えているんですね。ですから私たちの神様が超自然のこと、奇跡を行うお方である。ですからそれが私たち教会として信じなければならないです。Pastor, e como é que a gente vai fazer o sobrenatural acontecer na igreja, né? 皆さんが、いや先生、どういうふうにこの超自然のことを教会の中で行われますかって疑問かもしれない。É claro que o sobrenatural, o único que pode fazer o sobrenatural é Deus. Na verdade, eu vou complementar. Deus faz o sobrenatural para valer, mas também os seres espirituais do mal também fazem o sobrenatural. Mas o sobrenatural não está ao seu alcance e ao meu. Mas está ao seu alcance e ao meu sermos cheios do Espírito Santo e sermos canais para que Deus faça o sobrenatural. Esse é o X da questão, irmãos. で超自然のことがどういうふうに行うですかって思うね。でもそれが自分の力によってできないですね。それが神様しかできないですね。で私その奇跡とか超自然のことを行う、お方は神様でもその反対にも悪い霊も同じように戦っているんですね。でも私たちの立場は御霊聖霊に満たされる、側にいるですね。ですから私たちが聖霊に満たさなければならないですね。
ですからそれを求めなければならない。で、私たちを通して聖霊の力によって超自然、奇跡を行うことできます。Por isso, a prioridade zero é a intimidade com Deus, ser cheio do Espírito Santo. Essa é a maior prioridade de todos nós, precisa ser. ですから優先順位ってよく今この日本に来た時によく話をしている中でそれが私たちが求めなければならないです。Por isso, nós precisamos crer que Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer e Ele fará. ですから私たちが信じなければならないですね。不可能な神様が私たちが信じなければならない。私たちの神様が行いこと、そのことができる。それが私たちが信じなければならない。E por isso nós precisamos aprender na Bíblia como é que a gente se coloca em posição de Deus nos usar. E a Bíblia vai falar de fé, vai falar de santidade, vai falar de uma série de coisas que influenciam sim você ser canal de Deus agir ou não. で、私たちどのように神様が使わされるという聖書の中で信仰また清めへの歩みしなければならないですね。それが神様が私たち使わされるか使わされないか、それによって関係しているですね。信仰なかったら神様は使わすことはできないと思う。また清めへの歩みなければ神様は使わされないです。Então, olhando a Bíblia, nós adolescentes entendemos essa é uma mudança que Deus quer fazer entre nós. ですから聖書によって聖書として私たちの教団に神様がこのことを私たちが変化してほしいって望んでいるって信じています。Pastor, a mudança é a gente ser uma igreja pentecostal? Não, é a gente ser uma igreja mais bíblica. Não importa, né? Pentecostal ou não, que teologia, o que importa é ser mais alinhado ao que a Bíblia diz. で先生これから私たちがペンテコステ派になりますかって、いやそれと関係ないですね。神様が望んでいるのは聖書的な教会になってほしいですね。ペンテコステ派とか何派とか関係ないですね。聖書がそういうふうに語っているならそれに従うことが神様が私たちの教会望んでいます。Amém. Irmãos, vamos orar. Se coloque diante de Deus como membro dessa igreja, como corpo de Cristo na terra. E aquilo que Deus tocou no seu coração, aquilo que Deus falou para você, coloque para Ele. Se disponha a ser instrumento, a ser canal para que vidas sejam abençoadas através da sua vida. これから祈りしましょう。本当に自分が神様の御前に立って本当に神様の御心に合わせてこれから歩んでいきたいと思います。Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte do Teu corpo. 主よ、本当に私たちがこの主の体に人の一人であることの特権を感謝いたします。E nós queremos ser, ó Deus, cada vez mais canais através do qual o Senhor manifesta o Teu poder e alcança pessoas nesse mundo. またこれからもっともっと私たちが主の器となりたいです。また主の、御言葉の、
道具として、この地上にまだあなた知らない人の、道具となりたいです。 Pai, santifica as nossas vidas. どうか神様、私たちの人生を清めてください。 Nos ajude a priorizar a comunhão, o relacionamento de intimidade contigo. 私たちがあなたとの関係、あなたとの交わりを優先することができるように助けてください。 Senhor, aumenta a nossa fé. 主よ、私たちの信仰を増してください。 Que nós possamos crer de todo o coração na tua palavra, no teu poder, no teu amor. 本当に心から私たちがあなたの御言葉、あなたの力を信じることができますように。 Continua nos fazendo odres novos, Senhor. 新しい皮袋となりますように助けてください。 Para que o teu vinho novo flua através de nós. 新しいあなたから来る新しいブドウ酒が私たちの中に溢れますように。 É o que nós pedimos e agradecemos. それが私たちが願って感謝し、 Em nome de Jesus. イエス・キリストの名前によって祈ります。 Amém. アメン。 Obrigado pela palavra, que possamos estar vivendo, praticando nessa palavra e